A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados, neste momento trago uma palavra do Senhor para o teu coração, que se encontra em Hebreus capítulo 9, que diz assim no versículo 26 em diante, diz: "Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos." Meus queridos amados, esta palavra do Senhor fala a respeito do sacrifício de Jesus Cristo pelas nossas vidas. No do tempo, os sumos sacerdotes, eles entravam de ano em ano para oferecer no santuário com sangue de animal, para oferecer pelo sacrifício dos pecados do povo. E ali ele tinha que se apresentar sempre diante do Senhor com aquela penitência, para poder fazer esse sacrifício, para que Deus viesse a perdoar o povo, os pecados do povo. Porém, Jesus, ele veio uma só vez. Ele diz mesmo na sua palavra que ele não entrou em santuário feito por mãos. Ou seja, o que eu entendo que Jesus está dizendo para a minha vida e para a tua vida hoje, que ele se entregou e se sacrificou uma só vez pela minha vida e pela tua vida. Foi pelo sangue dele derramado naquela cruz que ele comprou por preço bem caro os nossos pecados. Por que, irmã Francisca, que ele pagou os nossos pecados com preço caro? Porque Jesus, ele sendo Deus, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, ele carregou todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. É tipo como se ele tivesse chegado até Deus, foi o que ele fez, e dissesse assim: Pai, eu pago o preço por eles. Eu dou meu próprio corpo, meu próprio sangue, como sacrifício vivo pela vida deles. E ali Jesus fez. Ou seja, o tempo em que Jesus habita hoje, meus queridos amados, é o meu coração e o teu coração. Jesus, ele não habita em imagem de escultura. Jesus, ele não habita em templo, edifício feito por mão de homens. Por exemplo, a casa do Senhor, nós se ajuntamos para nós congregarmos e cultuar ao Senhor Deus. Porém, ele não está lá, ele está em nós. O Senhor Jesus habita em nós. Ele não habita em cadeira, ele não habita em alguma coisa que tem lá nas paredes. Não, ele habita dentro de nós. Uma vez que ele se entregou naquela cruz e o véu do templo foi rasgado, Jesus, ele nos deu livre acesso de nós adorarmos ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não precisa sacerdote nenhum se sacrificar por nós, não precisa ninguém fazer mais sacrifício por nós, porque o próprio Jesus Cristo já fez isso pela minha vida e pela tua vida. Porém, o que ele quer dizer para mim hoje e para você é que se eu e você quisermos
ter a nossa salvação eterna, Ele mesmo é a porta de entrada que te leva para o céu. Ele é o caminho que te leva para o céu. Ou seja, você não tem outro meio de ter a tua salvação eterna. Você não tem outro caminho. O único caminho é Jesus Cristo. Ele é o sacrifício vivo que se entregou naquela cruz por mim e por você. Irmã Francisca, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você hoje, através desta palavra, não é tempo mais de você ficar aí achando que existe outro meio de salvação, que não tem outro meio de salvação. Não adianta você ficar pecando um pouquinho aqui, fazendo um pouquinho acolá, achando que esse pecado é pequenininho e que Jesus não leva em conta, e você achar que quando você morrer vai ter um lugarzinho lá preparado, por exemplo, o purgatório, para te purificar do teu pecado. Não tem não. A tua chance, a tua oportunidade é agora, enquanto você tem vida, de você se entregar a Jesus Cristo, confessar a Ele para que Ele te santifique, para que Ele te purifique dos teus pecados. Porque essa doutrina de purgatório é mentira do inferno. Você tem que aceitar Jesus, confessar a Jesus enquanto você tem vida. Morreu sem Jesus, você pode ter certeza, você não tem salvação eterna. Por que, irmã Francisca, que você fala que purgatório não existe? Porque um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ele chegou para mim e disse assim: Francisca, por que os crentes não acreditam em purgatório? Eu disse: porque purgatório não existe e nem tem esta palavra na Bíblia. É doutrina de homens, palavras de homens. E doutrina de homem, palavra de homem, não salva a ninguém. O sacrifício é Jesus Cristo, enquanto vocês têm vida, enquanto nós temos vida nessa terra. Enquanto nós estamos com Cristo, ligado a Cristo e renunciando o pecado, é Ele que, pela misericórdia dEle, pelo poder do sangue dEle, é quem vai nos purificar para que naquele grande dia nós venhamos a ter a salvação eterna. Porque naquele grande dia, os que morreram com Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E os que morreram sem Cristo ressuscitarão, mas para a condenação eterna, ou seja, o dano da segunda morte. Essa segunda morte é para aqueles que não confessaram a Jesus enquanto tem vida aqui nessa terra. Eles vão sofrer o dano da segunda morte e será condenado para sempre. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Meus queridos amados, porque a própria Bíblia diz em Hebreus, no versículo 27, o Senhor diz: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Assim como Jesus Cristo, como diz aqui no versículo 28, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Jesus, ele morreu única vez, uma só vez, e ressuscitou em glória, santo, sem pecado. Jesus, ele fez um único só sacrifício pela minha vida e pela tua vida. Assim como Jesus morreu só uma só vez, nós também que estamos nele vamos morrer uma só vez e ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que não aceitaram a Jesus
vai passar pelo dano da segunda morte. Ou seja, além de morrer o corpo, a carne, também vai ter o dano da segunda morte, que vai ser a condenação eterna. Vai passar pelo dano da segunda morte. Por isso, meus queridos amados, que eu encerro esta palavra dizendo para você: não acredite em doutrinas de homem. Busque a palavra do Senhor, para que você não seja enganado por falsos profetas, por falsos ensinos. Quando você tem a Cristo no teu coração, quando você entregar a tua vida nas mãos do Senhor e buscar a palavra dele, ter conhecimento com a palavra dele, aonde você chegar, você será iluminado pelo Espírito Santo, por direção da palavra dele. Quando você estiver numa igreja, que você vê que tem falsos profetas ensinando engano, você não corre o risco de seguir doutrinas de homens, porque você conhece a palavra, porque Cristo habita em você.